Seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Pedro Henrique. Vamos continuar hoje com a nossa conversa sobre oratória. Se você perdeu o primeiro vídeo, nós falamos sobre a parte do discurso, como é dividido, como você pode elaborar um discurso a partir de uma oratória organizada e estruturada. Então o vídeo vai estar aparecendo aqui em cima para você estar clicando. Aquilo que diz respeito à oratória, Scienza benedicendi, a ciência do bem dizer. Como falar bem? Nós falamos isso no nosso último encontro sobre oratória. Agora, como dominar o medo de falar em público? Porque muitas pessoas, elas quando vão se colocar mediante a um público, as mãos começam a suar, a pessoa começa a ficar ansiosa. Como reagir diante disso? É esse o tema do vídeo de hoje. Primeiro, é necessário nós entendermos que no nosso cérebro existem mais ou menos aqui nós vamos falar da adrenalina, do cortisol e da noradrenalina, que são uma espécie de são os hormônios, a forma como o cérebro ele responde, a forma como ele reage mediante as situações. A adrenalina, ela aumenta os batimentos cardíacos. O cortisol, ele é o hormônio do estresse, a pessoa ela fica estressada. E a noradrenalina, ela deixa você em estado de alerta máximo. Então, são esses três que nós estamos citando agora, tá? Que acabam nos colocando em estado de alerta, de ansiedade, de estresse. Então, é necessário entendermos isso. E o medo, ele surge a partir de 3 fatores psicológicos. Primeiro, o medo do julgamento, ou seja, o que que as pessoas vão pensar de mim? E se será se eu tenho competência para isso? O que que eles estão pensando? Então a gente cria um cenário daquilo que as pessoas estão pensando, do que elas estão falando. Elas estão ali para te ouvir. Como eu falava nos últimos vídeos, o problema é uma estrutura mental. Se você tira o medo de ninguém tá me julgando, gente, por favor, pra vida isso, tá? Tira isso da cabeça de vocês, assim, de achar que as pessoas estão me julgando. Se tá julgando, deixa ela julgar, fazer o que ela bem entender. Ela pode falar o que ela quiser, porque a questão é o seguinte: as pessoas elas têm o poder que você dá a elas. Mas se você não dá poder para a pessoa, ela não vai ter nenhum poder sobre você, entende? Então é necessário fazer essa mudança de perspectiva que nós vamos falar posteriormente, porque o público ele é simplesmente um público, ele não vai estar ali para julgar, para não, eles vão estar ali para te assistir. E você está ali como protagonista para falar, eliminar o medo do julgamento. Segundo, o medo de errar. E se eu esquecer de alguma coisa? E se der um branco, o que que eu vou fazer? Nós vamos já dar a receita para isso. Terceiro, medo de rejeição. Se ninguém se importar com o que eu estou falando, será se aquilo que eu estou falando tem relevância? Então, gente, é uma estrutura mental que a pessoa cria, a pessoa medrosa, que tem medo, é necessário eliminar isso. Vamos dizer como fazer isso, porque nós apontamos aqui os problemas, nós queremos também apontar a solução. Antes, é necessário entender que o medo ele é algo natural e universal. E que o cérebro, ele usa esses medos como uma forma de se defender. E é necessário ressignificar isso, transformando em potencialidade. Primeiro, mudar o pensamento, fazer essa mudança de perspectiva, observando a realidade de maneira diferente. É necessário nós primeiro partirmos dessa premissa de que o problema ele é uma estrutura mental, então é preciso você ressignificar o seu próprio pensamento. É preciso você ter uma nas palavras de Daniel Goleman, uma inteligência emocional.
Vamos aqui para algumas técnicas. Primeira coisa, gente, que eu aplico e você também pode aplicar. Você está muito nervoso, sabe o que que vai fazer e tudo, é necessário antes parar. Pare. Eu chamo de respiração diafragmática, pelo diafragma. Quando você vai tocar um instrumento, o que que você faz? Você, ó, inspira, ó, puxa a respiração, solta pela boca, aqui, ó. Faça isso repetidamente. Ah, você vai falar, fique 5, 10 minutos, 15, depende. Use e abuse disso, porque isso serve para que você controle a sua mente. Você vai respirando, isso vai te dando um equilíbrio, você vai colocando os nervos no seu devido lugar. Segundo, gente, a ancoragem física, ou seja, o que que é a ancoragem? Você tem que ter uma âncora. Por exemplo, você vai falar em público. Gente, é feio, tá, é feio você tá segurando o papel e lendo assim, ó. Se você for usar um papel, coloque como base ali, ó, tá, você tem que mostrar que você sabe do conteúdo, você tem que mostrar que você sabe. Não dizendo isso com palavras, mas explicando de maneira simples e clara para as pessoas entenderem. Então, se você tiver com o papel, você tá ali com ele perto de você, ou para você ter uma visualização ali para você entender: "Ah, se eu esquecer de alguma coisa, essa aqui é a estrutura". Você tem que ter uma estrutura daquilo que você vai falar. Coloca o papel perto ali e você já sabe: "Ah, o ponto A é esse, ponto B, vou falar isso, isso". Você tem que saber o que você está fazendo. Outra coisa, roteirize o que você vai falar. Qual é o tempo? É 15 minutos? É para falar 15 minutos, não é para falar 20 minutos não, o roteiro é 15, não é 20. Então você tem que adequar o seu discurso ao tempo. E para isso você tem que ter o roteiro. A introdução vai ser quantos minutos? O desenvolvimento vai ser quantos minutos? A conclusão: "Ah, Pedro, mas pode fugir. Ah, eu posso escapar". Gente, é necessário ter controle mental. Você vai para falar um assunto, você não vai para falar um livro. Então você tem que falar o assunto ao qual você está determinado a falar. Visualização positiva, ou seja, imagina antes. Você vai pensar da forma como você vai falar. Se você tem dificuldade, por exemplo, de falar, fica nervoso, você tem que tirar isso da cabeça. Você tem que tirar, por exemplo, o Pedro nervoso, o Pedro que treme na hora de falar. Tira, visualize um Pedro falando bem, um Pedro que se expressa bem, porque a mente e o corpo, eles estão em constante ligação. E se você coloca um imperativo mental na sua ação, a sua ação vai obedecer ao seu imperativo mental e vice-versa, porque a ação, ela está submetida aos imperativos mentais. Os imperativos mentais estão submetidos também à própria ação. Então é preciso você entender isso, que aquilo que você pensa está influenciando na sua ação, no seu comportamento. Muitas vezes a pessoa faz uma tempestade num copo d'água, imagina que o mundo está se acabando, mas é só a cabeça dela que está assim. O mundo está acontecendo tudo normal, mas na cabeça dela está todo mundo se acabando, está todo mundo preocupado com o que eu vou falar, com o que eu vou pensar. Não, cara, não tem ninguém preocupado com o que você está falando. Não, ninguém está preocupado com isso, então tira isso da tua cabeça, entendeu? É preciso amadurecer a mente, parar com essas besteiras. Vamos pensar como pessoas adultas e maduras, porque esses pensamentos: "Ah, vão me julgar, ah, vão falar de mim, ah, vão se preocupar". Pelo amor, vamos aí mudar a perspectiva, vamos pensar coisas maiores. "Ah, mas é difícil. Ah, mas não sei o quê". Cara, não importa, não interessa, muda. Porque enquanto você estiver pensando desse jeito, não vai adiantar, o problema vai ser para você. Porque você criou um problema ao qual você está preso e você tem que se libertar, entendeu? É assim que funciona. Então supere.
Você é o responsável. Supere. E é você que vai falar. Por último, preparação e familiarização. Isto é, se prepare, faça um roteiro, saiba o que você vai falar, estude. Você não está ali para inventar nada, tá bom? Tenha familiaridade do seu assunto. Não vá falar o que você não sabe. A filosofia tem uma afirmação que é o seguinte: daquilo ao qual você não pode falar, é melhor você ficar calado, porque senão você vai falar besteira. Então fale daquilo que você tem conhecimento. Para isso, estude, se prepare. Uma sugestão para finalizar: escreva no papel aquilo que você vai falar em tópicos, digite, imprima, leia, grave aquilo que você está falando, escute o que você vai falar, fique se corrigindo, escutando o que você está falando e fale para outras pessoas. Então você faz esse processo, repito, escreva no papel, porque você vai mexer com a questão a sua questão mental. Quando você escreve, você digita, olha só, escreve, digita, você visualiza, fala, ouve e fala novamente para um grupo. Porque nós aprendemos a partir daquilo que nós escrevemos, daquilo que nós visualizamos, daquilo que nós escutamos, e quando a gente fala para os outros, a gente mostra que a gente aprendeu. Então esses passos vão fazer com que você se desenvolva para falar em público. Então o vídeo basicamente é isso. Assista o primeiro vídeo, parte do discurso. Esse vídeo também, deixe seu like. Vamos ter também outros vídeos nessa nossa série de oratória. Temos conteúdo também em escrita, temos método TSAC, temos o método de leitura, que é o VWFA. Se você quiser aprender sobre esses conteúdos, comente aqui embaixo, compartilhe o nosso canal. Então é esse o nosso vídeo. Muito obrigado. Comente aí, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.